Sou de nanã, eu a, é. 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 Aqui eu vou responder duas perguntas em uma só. Se eu prefiro um intensivo ou tempo dilatado. Isso depende muito. Depende de como vai estar a minha disposição para determinada atividade. Mas eu tenho uma tendência a gostar de atividades em que a duração é um pouco menor, mas a intensidade ela corresponde como se fosse, sei lá, muito tempo. Não sei se tem a ver por eu ser geminiana e ser um pouco imediatista, mas pra mim, quando o tempo é menor e tem uma intensidade maior, eu sinto que eu consigo me entregar melhor, exatamente porque existe uma certa imersão naquilo que eu vou estar fazendo. Então é como se todo o meu ser tivesse envolvido só naquela atividade. Quando eu tô em algo que o tempo é maior, sei lá, um curso que é maior, de 1 ano, 2 anos, eu tendo a passar por períodos em que eu vou estar de saco cheio, ou eu vou estar com menos disposição, ou eu vou estar com vontade de fazer outras coisas. Mas não quer dizer que eu não vá terminar, ou também não quer dizer que eu não vá curtir fazer. Mas eu tendo a gostar de intensivos, exatamente por causa da intensidade, por causa da entrega que a gente se propõe, enfim. E eu esqueci a outra pergunta. Vai muito mal, né? Se coronga, é difícil. É bem difícil. A gente às vezes fica meio triste. A gente vai levando, vai bebendo, não, a gente vai bebendo água, né? E passando álcool gel, dando máscara. Na verdade, eu não sou muito disciplinada. Quando eu preciso criar sozinha, eu vou mais no feeling do momento. Eu não tenho uma preparação corporal. Eu até gostaria de ter, mas ainda não consigo ter essa disciplina, apesar do meu corpo ser algo bastante importante na minha criação. Criar sozinha é bem difícil também. Criar sozinha é bem difícil. Criar sozinha é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, é um processo constante de descoberta. Quando a gente se abre, e geralmente a gente se abre melhor quando tá sozinha, a gente descobre tanta coisa.
A gente entra em lugares inacessíveis de uma maneira geral. Mas a pressão de criar também é algo bastante limitador, é um ponto bastante limitador, para mim, pelo menos. Lamento. 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 Lamento é a única palavra que poderei usar esta noite. Lamento que estejam aqui, aí, sentados, deitados, acordados ou sonâmbulos. Lamento terem que deixar de lado outro programa muito mais interessante, como cinema, uma praça de alimentação ou uma festa. Lamento ter afastado de você o programa de televisão, novela, série, noticiário. Lamento por ter que largar neste momento tudo que é interessante no seu celular. Lamento por impedir que vocês sejam obrigados a engolir a única coisa que paga cada prazer que vocês podem ter. Uma foto, um vídeo, curtido ou comentário. E lamento, acima de tudo, não ter nada para oferecer. Absolutamente nada. Nenhum texto coerente, nenhum enredo envolvente, nenhum cenário decente. E lamento por essas rimas pobres colocadas aqui, bem, pessimamente. Espere, desculpem. Agora que eu percebi que eu estou sendo muito indelicado, me desculpem. Eu comecei a reclamar e nem me apresentei. É difícil lamentar para uma câmera, sabe? Sem pessoas, ouvidos reais que escutem as visualizações. Eu até que agradeço, já que assim sou impedido de reparar nas faces que agora devem ser de lamento e puro arrependimento também. Eu me chamo Oswald. Não o de Andrade, até porque, como todos sabem, ele já está morto. E acreditem, vocês prefeririam ele morto e podre, com cheiro de cadáver de meio século, do que eu aqui. Apenas uma imitação barata que nem se parece com ele, pois o ator que aqui está, essa carcaça que aceitou me interpretar por possivelmente uma necessidade, está longe de parecer o Oswald de Andrade. Não tenho nada a oferecer, mas se bastar um figurino meia-boca, uma repetição de palavras chatas e talvez uma trilha sonora, esta que posso providenciar através de assovios e palmas. Não posso. Só consigo ser chato, melancólico e burro. Muito burro. Eu não queria ser assim. Fui criado para ser Oswald de Andrade. Contudo, não tenho conteúdo. Nem sei falar sobre modernismos, antropofagias, utopias e pau-brasil. Não beijei nem Tarsila do Amaral, nem Pagu. Não uni Macunaíma, nem proclamei que a verdadeira questão é ser ou não ser tupi. Sou uma cópia. Uma cópia mal feita, apenas feita para ser uma cópia. Mal feita. Apenas feita. Uma cópia. E, enfim, eu tava nesse lugar que eu não queria estar, eu tava numa cidade que eu não queria estar, eu tava num momento que eu não queria estar, e isso foi acarretando muitos pensamentos. Eu penso o tempo todo, e eu penso sobre as coisas que eu penso, e eu converso comigo mesma sobre as coisas que eu penso, e eu falo eu, mas é eu e várias eus. A gente chegou num momento de ficar pensando o tempo todo, de não conseguir dormir porque tá pensando, e esses pensamentos, eles não faziam sentido. Hoje eu paro e penso, não fazia sentido, são coisas que não existiam, que não existia, não existe, mas a gente dá o nome disso de ansiedade, né? E eu ficava dia e noite pensando, e com esse sentimento, consegui ter só uma crise de pânico, isso foi algo bom, mas foi um momento em que eu parei, e eu conversei com o Max, e eu falei, eu não quero fazer, eu não estou disponível para isso, eu não consigo fazer, eu não consigo ver outros artistas
produzindo e isso está me gerando uma ansiedade, isso está me gerando uma pressão e eu não vou conseguir, não pretendo me esforçar mais do que eu consigo. E daí isso para mim foi muito bom, porque eu tenho algo assim de nunca querer fazer algo ou falar algo para alguém que eu sei que pode machucar a pessoa ou que pode magoar a pessoa. Eu sou aquela pessoa que eu vou me machucar antes de machucar os outros. E nesse momento eu já estava suportando várias coisas. E eu não queria chegar no ponto de não conseguir mais suportar a arte. Então, eu aceitei essa ideia de não conseguir fazer, de não querer fazer, de não me sentir criativa, inspirada, enfim. E daí isso refletiu em várias coisas mentais e físicas também. Essa ansiedade me fazia comer o tempo todo e ficar o tempo todo no quarto e me fazia não conseguir ter uma relação saudável com as pessoas que estavam morando comigo. Senhora Aparecida, Virgem das mãos postas e do sorriso compassivo, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus, para que não falte a ninguém o pão de cada dia, nem a paz ou a harmonia. Divina Mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Ó doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade. Ajude-nos descarregando nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoiá! Yassi andei assim, vai permangui andei tabá. Tupão roti sapé andei tabá. Ixé achó messi assi, tori betipom. Ixé assó chuepitupã, e andei tababi. Amá baê tabama, curiatã tupã. Amá baebe tabama, umaê tupã pandetã. Amá baebe tabama, amá pauibetá. Amá baebe tabama, tabá tupinambá. E assim a nossa lua, que clareia nossa aldeia. Tupã venha ramear e iluminar a nossa aldeia. Senhora Aparecida, Virgem das mãos postas e do sorriso compassivo, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus, para que não falte Dai-nos proteção. Ó doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade. Ajude-nos descarregando nossas matérias de todas as impurezas que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Levanta sem demorar. Levanta, salveia, levanta, aldeia, Tupinambá. Eu não gosto, eu prefiro. Eu não sei o que eu prefiro. Eu sei que eu não gosto de dirigir outras pessoas. Pra mim é bem difícil, porque eu entendo que aquilo que eu quero talvez só eu consiga fazer.
É complicado, né? Tu querer que uma pessoa faça algo de uma maneira que tu imagina, de uma maneira que tu quer, mas que para ela o entendimento vai ser completamente diferente. Então, eu admiro muito os diretores. Admiro muito os diretores que conseguem fazer com que tu chegue naquilo que eles imaginaram. Porque é bem complicado. Muito complicado. Eu gosto de me dirigir. Eu sinto que eu posso me cobrar bastante. E eu não gosto de cobrar dos outros nada. Não acho que eu tenho direito de cobrar nada dos outros, mesmo que eles estejam em um trabalho que foi pensado por mim. Eu não sei até que ponto isso é saudável, mas... enfim. Gosto de ser dirigida também por outras pessoas. Acho um desafio grande tentar chegar naquilo que outra pessoa pensou. Ou tentar me descobrir dentro daquilo que outra pessoa pensou. Que outra pessoa pensou. E como eu disse antes, eu penso, eu converso sobre o que eu penso, mas eu também eu sonho muito. E é por causa desses sonhos que quase todos estão relacionados com a arte. São eles que continuam me movendo. E é por causa deles que eu vivo. E aí a minha fala ela vai ficar um pouco... Enfim, talvez a Dani, talvez ela entenda, por ser também uma mulher preta, assim, parece que as coisas são sempre mais difíceis pra gente. E são. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que eu tinha que ser 2 vezes melhor, porque ser boa não era o suficiente. E às vezes isso é bem pesado, porque parece que eu não estou fazendo o suficiente para ser 2 vezes melhor. Mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. E eu sei que a gente vai conseguir passar por isso. Porque tem muita força no que a gente faz, tem muita força no que a gente acredita. Enfim. Essa força ela é sempre muito maior, porque eu
Eu acredito que hoje tu tem a oportunidade de falar o que tu sente, muitas antes de nós não tiveram. Isso já é todo um sinal de força, tu poder falar o que tu realmente sente. Quantas não puderam, né? E que, tipo, essa força ela é muito maior e é o que nos deixa em pé. Apesar de a cada 23 minutos um dos nossos estar no chão, sabe? Então é isso. A gente já é a própria resistência. Imaginem agora uma criação original, algo novo, algo nunca visto, apenas no máximo inspirado por algo, algo devorado e cuspido de uma forma nova, totalmente ou quase totalmente original. Tudo que hoje falta aqui seria sensacional. Ninguém teria a infeliz finalidade de uma cópia, de ser inevitavelmente pior de quem me criou. Talvez uma cópia seja melhor em técnica, mas o que adianta? Ainda assim, é uma réplica. Se ao menos tivessem me chamado de Osvaldo de Andradas, então eu não seria uma cópia, seria uma alusão. Teria em mim um pouco de criatividade, e assim, quem sabe, com criatividade nesse espaço, teríamos um cenário, teríamos luz e som, teríamos um bom texto, e só iríamos lamentar a falta de vocês. Se eu prefiro cozinhar ou que cozinhe pra mim. Prefiro que cozinhe pra mim. Cozinhar, acho que só quando eu tô com muita vontade mesmo, mas não é das minhas atividades favoritas. Minha família é minha mãe. Ela é quem eu considero minha família primeira, né? Além do Max e da Greta. E nesse ano de 2020, eu saí de casa. E nesse ato de sair de casa, foi como se o nosso vínculo ganhasse uma força que eu não sabia que existia. Eu realmente senti bastante nos primeiros meses, morando longe dela e sabendo que dessa vez era real. Eu ia sair, ia morar numa outra casa e a casa que eu acreditava que era minha agora ia se tornar a casa da minha mãe. Nossa relação nunca foi muito fácil, mas é impossível não enxergar o quanto ela é importante, o quanto essa mulher, ela tem um espaço grande na pessoa em quem eu sou. Então, sim, eu sinto falta da minha mãe, sim, mas a gente é bastante presente na vida da outra, então é normal. Um tampão embebido em vinagre, que os conduzirão à discrição e ao silêncio. Mas ter o Max comigo sempre me deu um conforto, porque ele, tendo os surtos dele, tendo as ansiedades dele, ele conseguiu segurar esse rojão comigo. E
enfim, foi essencial, assim, a gente passou por isso juntos e não sei o que teria sido se ele não tivesse comigo. Não sei. E com esse apoio, eu fui me recuperando, eu fui me sentindo com mais energia, até que eu comecei a enxergar pequenos movimentos que eu pudesse fazer para me sentir bem, para me recuperar, como grandes vitórias. E daí comecei a fazer um vídeo aqui, um vídeo ali, ajudar em alguma coisa. E daí eu enxerguei de novo que eu conseguia, sim, voltar para a arte e que esse momento em que eu fiquei afastada, ele era um momento necessário. A minha mãe, ela sempre disse que era pra gente ter mais medo dos vivos do que dos mortos. Mas o que fazer quando o que a gente teme não tá vivo nem morto? A gente mal consegue explicar. Tá, eu sou a Paula Solares ou Silveira, melhor Solares. Sou atriz, jornalista de formação, tenho 29 anos, quase 30, e sou geminiana. Eu acho que é isso. Eu sou cheia de silêncios e eu preciso do silêncio para, a cada dia, tentar entender essa pessoa que eu vejo, que eu tento ver e que vocês estão vendo. O que vocês veem é 5% e o que eu vejo talvez seja 10%. Apesar de geminiana, eu sou uma pessoa que fala pouco, mas escuta e observa muito. E essa observação do mundo, das pessoas, também me ajuda a me entender. E me ajuda a todos os dias. Me ajuda a todos os dias pensar nessa pessoa, nessa Paula que está no mundo, que escuta, que pensa, que fica em silêncio, que precisa ficar sozinha consigo, que fala muito consigo e que sonha muito. E são esses sonhos, são esses pensamentos, essas conversas que eu tenho comigo que me mantém minimamente sã nesse mundo caótico. Acho que é isso. O desejo distorcido de um novo amanhã. O sol entrando pela janela sem pudor, sem dor. Cabe em mim a saudade dos olhares e risadas e toques e devaneios e canções flutuantes, rasgando paredes, invadindo corações. Rios que correm em mim e percorrem lembranças e ânsias de tempos que não vivi. Recortes assimétricos de um espaço pequeno demais para um corpo em expansão. A persistência de um ser saindo de seu casulo em câmera lenta, em queda livre na velocidade da luz. Um filme em branco e preto, melancólico e existencial. No fim, ainda cabe em mim o gosto agridoce dos sonhos absurdos e reais.
Então, tem uma pergunta sobre o processo de criação junto com a Paula. A Paula e eu começamos a namorar por causa de um processo criativo. Na verdade, por causa de uma apresentação, mas a gente passou um processo. Eu conheci ela durante um processo criativo. E a partir dali, isso foi um tempo antes da pandemia, e a gente se via muito. E os outros processos criativos que eu entrei, ela sempre estava envolvida de alguma forma. Entrou a pandemia, a gente estava morando juntos, então todos os processos que antecederam, que foi a criação de uma peça, né, o Caracará, e os processos criativos durante a pandemia, todos eles a gente estava junto. E todos eles a gente teve uma troca na criação, né? A gente passou por algumas questões algumas questões que a pandemia trouxe, que o isolamento trouxe, né? Para quem cria, que é essa angústia, esse medo, essa não vontade, né? De criar, enfim. A gente passou juntos, a gente conseguiu desenvolver isso. Eu tenho uma confiança enorme no olhar artístico dela. Uma consciência tão grande que, por exemplo, antes eu escrevia e eu sentia muita ansiedade sobre se aquilo era bom ou não. Com o olhar da Paula, com ela lendo e me falando pouca coisa sobre aquilo, eu consigo já me sentir mais aliviado, porque eu confio no olhar dela e eu tenho essa segurança com ela, principalmente nas questões mais criativas, assim. Então, nunca tive algum problema de criação com ela. Acho que as nossas mentes conseguem se adaptar muito bem às ideias que cada um traz. Ela é uma estupenda, estupenda, olha só, viu? E com amor não faz, eu nunca utilizei a palavra estupenda. Só li em livros. Não, mas ela é uma artista, uma atriz, uma performer, uma cantora estupenda, e eu confio muito nisso. Então, quando eu começo a criar com ela, eu fico sempre eu fico maravilhado antes de perceber o quanto ela me instiga, assim, seja através da palavra, seja através da ação, seja através da voz, seja através do olhar, a criar sempre, sabe? Vários personagens que eu criei durante a pandemia, várias histórias que eu escrevi durante a pandemia foram de conversas entre a gente. E na pergunta também dizia como eu vejo a forma que as pessoas veem, né? Essa câmera tá assim, ó. Acontece. Eu nunca me importei como as pessoas nos veem como casal. Eu nunca me importei em como é a nossa relação para os outros. Então não é uma preocupação que eu tenho, sabe, de como os outros veem isso. Acredito que seja como eles devem ver. É um casal de artistas que cria junto e gosta muito do que faz.